porque você vê, nós vivemos num mundo de dualidade. Esse mundo que a gente vive, que é um mundo criado por Deus, de multiplicidade e de dualidades, né? Foi criado assim porque é o desejo dele. É muito importante que a gente entenda que nós não temos que lutar contra a multiplicidade, contra a dualidade, contra o bem, contra o mal. Você não tem que lutar contra isso. Você não, por exemplo, assim, não devia existir nem o bem nem o mal, devia existir uma única coisa. Isso não é a vontade de Deus. Deus quer isso daí mesmo, que a gente está vendo. A nossa tarefa não é, por exemplo, juntar tudo. Vamos dizer assim, vamos unir todas as religiões numa só. Um exemplo, né? Vamos ver, porque esse negócio de várias religiões, uma multiplicidade de religiões, isso não é bom. Seria bom que todos seguissem uma só. Tira os excessos, as diferenças. Isso é completamente contra a vontade de Deus. Deus criou o mundo com multiplicidade, com certo e errado, com bem e com mal, com luz e escuro. Não é possível, sabe para falar isso? Não é possível existir o bem sem o mal. Não é possível que você entenda o que é o bem sem que você não saiba o que é o mal. Os dois existem. Os dois têm que existir e essa é a vontade de Deus. Você não pode achar que o mal existe porque foi contra a vontade de Deus ou foi o diabo que criou. Não, foi Deus que fez o mundo assim. É assim que tem que ser mesmo. Não é? A nossa tarefa aqui não é acabar com o mal e colocar só o bem, porque isso é impossível. A nossa tarefa aqui é o seguinte: esteja acima do bem e do mal. Entre num estado de consciência tal que o bem e o mal não te afete. Não é? Não precisa brigar e unir todas as religiões. Perceba a essência fundamental de todas elas. A tarefa é essa. Então, por exemplo, eu não posso dizer, eu não gosto de dizer que, assim, não existe o mal. O mal, a essência do bem. Eu não gosto disso. Os dois existem. Inclusive, tem uma ideia budista muito interessante, que na Bíblia tem aquela história que havia tudo era trevas, e aí Deus falou, faça-se a luz. Aí a luz falou assim, peraí, mas eu não posso existir sem as trevas. A luz falou para Deus, né? Peraí, você quer que eu apareça, mas como é que eu vou aparecer? Eu não posso aparecer sem as trevas. Eu só existo porque existem as trevas. Então, como assim faça-se a luz? Aí disse assim, mas as trevas já estão lá. Mas se as trevas estão lá, então eu já existo, não precisa você me criar. Porque não existe uma coisa sem a outra. Cara, é muito interessante isso, né? Você vê, porque uma coisa não existe sem a outra. O mundo foi criado assim mesmo, com os dois juntos. Claro que isso daí, essa passagem da Bíblia, tem um significado espiritual, simbólico, né? É óbvio que não aconteceu isso, tudo escuro, agora faça-se a luz. Deus criou tudo, né, com essa dualidade. Então, as duas coisas existem. É para existir o não religioso. É para existir o não religioso. Tem que existir o não religioso. Tem que existir o mal, não é? E tem que existir o bem. Uma coisa não anula a outra. Nós é que temos que aprender a conviver com ambos e estar acima dos dois. Isso é que é transcender os gunas. A nossa tarefa é essa, não é juntar tudo. Tem aquela ideia também do que o Vedanta sempre fala, por exemplo, né? Você tem um anel de ouro, um cordão de ouro, né? Um bracelete de ouro. São nomes e formas diferentes. Um tem nome de anel, forma de anel, outro tem nome de cordão, forma de cordão, mas nessa multiplicidade toda, é importante perceber que tudo aquilo ali não passa de ouro, é tudo ouro. Então, o mundo é exatamente isso, nossa tarefa é perceber que tudo é ouro, ou seja, que tudo é divino, é perceber a unidade na diversidade, e não querer fazer que tudo seja uma coisa só. Eu não tenho que juntar ouro, eu não tenho que pegar o anel, o cordão, e o bracelete, juntar tudo, botar no fogo, não, isso aqui é tudo ouro, vamos fazer uma coisa só. Para que ficar fazendo nome e forma diferente? Eu não quero multiplicidade. Não é isso. Deixe que a multiplicidade exista. Deixa que existam as várias religiões, deixa que exista o bem e o mal, mas aprenda a perceber o que é a essência por trás de tudo isso, né? E tendo essa consciência, a gente está aí. A nossa tarefa não é juntar nada, nem brigar, nem ficar preocupado com isso, mas perceber a unidade, né?